métodos mais estruturados, né, para alcançar eficiência e eficácia nos modelos de gestão. Então, eles começaram a estudar tempos e movimentos, métodos de trabalho, condições dos recursos humanos, né? E nisso vai nascendo uma série de vertentes aí, de estudos, teorias, né, no século XX, para melhorar os processos. E com isso nasce, então, esse meio de trabalhar, né, o método POC, aonde o prever aqui, ele quer entender realmente o que pode acontecer, os riscos estruturados ou não estruturados que a empresa pode ter, o processo de organização, né, que organizar departamentos, organizar pessoas, né, organizar as rotinas de trabalho, a própria transformação das coisas, o comandar, que pega todo um setor hierárquico, entra toda a nossa estrutura de organogramas e fluxogramas de processo, ok? Então as empresas vão amadurecendo ao longo do tempo, né? Elas vão amadurecendo ao longo do tempo, ao longo das décadas, até então essa estrutura POC começar a ser de fato difundida em todas as organizações pelo mundo afora. E hoje, no século XXI, mais do que nunca, isso aqui é uma realidade que a todo momento ela está sendo revista, ela está sendo adaptada, né? E hoje em dia, principalmente, todo o processo POC com forte participação da tecnologia de informação, né? A TI das coisas aí, a internet, tudo mais. Então, é interessante o que nós vamos aprender hoje, porque isso serve tanto para uma empresa pequena, como uma empresa média, como uma empresa grande, né? Então, isso é, de fato, um método muito eficiente e eficaz para qualquer gestor, para qualquer tipo de empresa, em qualquer tempo, porque, de fato, tudo que é aplicado, uma teoria, uma ciência, um método, um modelo, a chance de dar certo é muito maior, né? E o gestor, ele precisa estar amparado por essas estruturas, né? Bom, a organização, né, segundo Hobbes, DeSenzo e Walter, voltando um pouco nos conceitos lá da administração, entenda que uma organização, em tempos de instituição, é o agrupamento sistemático de pessoas. O que é um agrupamento, pessoal? Agrupamento não é ideia de bando. Ah, eu tenho um bando de pessoas. Pelo contrário, agrupamento é colocar pessoas de forma ordeira, né? De forma integrada, tá? Dentro de um sistema, e elas vão estar reunidas para quê? Para realizar um propósito específico. O que seria esse propósito, né, gente? Propósito é aquela vontade de fazer algo, né? A missão da empresa. Qual que é a missão que a empresa tem? O que ela vai desenvolver? Então, esse propósito é fundamental para qualquer empresa. De modo geral, independentemente do objetivo, o conjunto de objetivos que ela almeja, né? Então, se uma empresa ela tem o objetivo de ser uma referência na produção de remédios, se ela tem, quero ser a maior empresa de consultoria do estado de São Paulo, ou seja, perdão, esse propósito, ele é fundamentado, né? Ele é sistematizado, e com essa estrutura sistematizada eu vou colocando pessoas e recursos, gerenciando tudo isso, para que de fato eu consiga, em conceitos administrativos, né? Sistematizar tudo isso e fazer com que eu e meu grupo, né, de pessoas chegue lá na frente com o objetivo alcançado. É isso, basicamente, tá? Basicamente é isso. Bom, aqui nós vamos entender, perdão, deixa eu voltar aqui um slide.
Aqui nós vamos voltar um pouquinho nesse conceito dos níveis da pirâmide organizacional, para a gente poder ter condição só de esclarecer algumas coisas. Eu estava falando de propósito, né? Eu estava citando a questão de propósito. E o propósito, pessoal, ele está presente em todos os níveis da organização. Pelo menos espera-se isso, ok? Espera-se que o propósito ele seja desenvolvido pela alta gerência, ele permeia pela média gerência, depois pela gerência e pelos funcionários operacionais. Então, começa lá no top-down, né? Começa no topo da organização, é alimentado nos setores gerenciais, né? Nos cargos de gerência, é desenvolvido nesses meios da média gerência e gerência toda uma condição de organização das tarefas. Então, o POC, o planejar, começa lá com a alta gerência, depois o organizar, né, o conduzir as coisas, média gerência e gerência, e além de conduzir e controlar lá pelos funcionários operacionais, ou seja, eu tenho um sistema POC que ele alimenta toda a pirâmide organizacional. Ela vai trazer toda a estrutura de conceito, a questão conceitual, a questão humana, a questão processual, né? Tudo isso vai ser instituído dentro da pirâmide organizacional. Então, quando a gente fala em agrupamento de pessoas, eu tenho um agrupamento de pessoas entre níveis. Níveis de alta gerência, de média gerência, de gerência e funcionários operacionais, tá bom? Então, é um agrupamento ordeiro, é um agrupamento estratégico, é um agrupamento onde a pirâmide organizacional ela fica desenhada como que a empresa está situada para cada fatia da nossa pirâmide aí. Bom, os 4 níveis, né? Então, a organização ela funciona com o fim de realizar seus objetivos. Então, ela visualiza algo lá na frente que ela quer conquistar. Na base, os funcionários operacionais, eles realizam tarefas específicas, produzindo bens e serviços. Então, o que são tarefas específicas, pessoal? Tarefas específicas, rotinas do dia a dia departamental ou da linha de produção, né? Como a parte de análise de documento, arquivo de documento, despacho de mercadoria, organização de estoques, enfim, processamento de vendas, faturamento, recursos humanos, enfim. O nível de gerência, o trabalho dos funcionários operacionais é supervisionado pelos gerentes. Então, esse gerente, né, pessoal, que eu, na verdade, para ser bem sincero, eu não gosto muito desse termo gerente, acho já ultrapassado. Eu gosto mais da palavra líder mesmo, mas não dá para fugir, né? É um arroz com feijão aí, a galera tá dentro do próprio livro didático, né? Mas esses gerentes, eles supervisionam, são eles que garantem, na verdade o gerente ele precisa entender o processo, facilitar o processo numa linguagem que possa ser feita toda uma organização, distribuição de tarefas, direcionar, né, os colaboradores, e ele vai supervisionando para ver se está a contento, né, os resultados, os indicadores, aquilo que espera-se da equipe. Já na média gerência, estão gestores responsáveis por atingir os objetivos e metas do departamento. Então, a média gerência está focada no departamento, né? O departamento específico ali, ele cuida daquele quadradinho ali. E a partir dos objetivos globais, que são definidos pela alta gerência, né? E aí o que vai orientar toda a busca desses objetivos da empresa, ok? Então, assim, os 4 níveis que a gente viu, né, os níveis de gerência, média gerência, né, funcionários lá da base, da pirâmide, pessoal da alta top-down, né, da alta classe lá, que é o topo da nossa pirâmide, que nós já falamos. Dentro da estrutura, pessoal, a estrutura organizacional, as representações sobre esse processo demonstra de modo simples, tá? E claro, onde podem estar as pessoas dentro das organizações. Então, por esses 4 níveis, as empresas, né, ela funciona com o fim de realizar seus objetivos. Então, é aquela velha história, eu agrupo pessoas por departamento, estruturo os níveis da minha pirâmide organizacional e começo aí em busca dos objetivos. Na
base, os funcionários operacionais realizam tarefas específicas, rotineiras, né, produzindo bens e serviços. No nível de gerência, o trabalho dos funcionários é operacional e supervisionado pelos gerentes. Já na média gerência estão os gestores responsáveis por atingir objetivos, são mais cobrados por isso, metas, né, do departamento. E a partir dos objetivos globais são definidos pela alta gerência, que também define as políticas, né? As políticas que vão orientar a empresa à busca dos objetivos traçados, né? Então, planejamento estratégico, questões voltadas a fator econômico mercadológico, enfim, isso aí cabe mais a esse pessoal da alta gerência. Então, aí nós vamos dando sequência. Oi. Boa noite. As meninas estão tentando entrar, não está conseguindo. A Patrícia e a Adriele. Obrigado por avisar. Eu acabei de receber um pedido aqui da Adriele. Acho que ela já deve... Vamos ver se elas estão... Eu tinha colocado no automático aqui para admitir. Ó, a Adriele foi. Agora, deixa eu ver, Patrícia. Acho que agora foi. Obrigado, viu? Obrigada, eu. Era para ter ido no automático, mas vamos lá. Então, pessoal, peraí, eu acho que eu pulei uma tela aqui. Bom, de qualquer forma, o que nós precisamos combater, né, dentro da nova estrutura organizacional, né? O que a gente precisa sempre combater é a falta de habilidade, a falta de competência, a falta de entendimento do capital humano. Isso aí, o gestor de todos os modelos de gestão, eles precisam estar preparados hoje em dia. Então, o que eles querem? Eles querem que as empresas possam, de fato, eles almejam isso, né? Que as empresas possam, de fato, instituir habilidades, competências, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas competências, né? Então, segundo Robert Katz, habilidades gerenciais, né, ela vai ter dois tipos, né, de competências gerenciais, que geram habilidades também. A competência técnica, como capacidade de aplicar o conhecimento especializado, né? Então, profissionais especializados, que têm ali uma habilidade, um conhecimento de causa, anos de janela, vamos dizer assim, né? Essas competências técnicas vão deixando a mão de obra da empresa cada vez mais especializada. Isso é bom. O trabalho passa a ficar bem profissionalizado, com qualidade, né? E as competências interpessoais, que são a capacidade de trabalhar com pessoas, compreendendo, comunicando e motivando esses grupos. Hoje, pessoal, se fala muito, na verdade, não é nem de hoje, já se faz um tempo que citam, né? A situação ela é bastante assim. As empresas contratam profissionais pelas suas competências e habilidades apresentadas e demitem eles, mandam embora muito por problemas comportamentais, interpessoais. Então, essa temática aí, segunda, né, a competência interpessoal, passou a ser uma coisa muito valorizada hoje dentro da empresa. Então, as empresas estão fazendo o quê? As empresas estão desenvolvendo treinamentos, desenvolvendo as pessoas através de processos de liderança, processos de gestão de pessoas, diversidade, talentos, né? Então, as empresas elas vêm buscando trabalhar forte esse processo de competência interpessoal, que somada com a competência técnica, deixa a empresa numa situação mais, vamos dizer assim, mais eficiente e eficaz, né? A empresa ela fica mais solta, a produtividade gera melhores resultados, o gestor passa a entender melhor as pessoas que estão dentro da empresa, né? Por isso que o processo de comunicação é muito bom, líderes bem formatados, líderes bem influentes dentro da empresa. Eu trabalho com isso, eu tenho uma empresa de consultoria em Campinas, junto com 2 sócios, e a gente frequentemente vai em empresas, né? Agora um pouco menos por conta da pandemia, mas nós percebemos aí como que as empresas estão tendo um gap, né? Uma falha de comunicação nos níveis de liderança.
E quando o líder falha, o gestor falha, essa falha vai acarretar lá na base da pirâmide, lá para os funcionários, né, do setor operacional. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam sendo a referência dos seus líderes. Então, a competência interpessoal, ela é hoje muito valorizada, ela é muito necessária e somada, então, com a competência técnica, que é a capacidade de aplicar conhecimento especializado, fazer bem feito, né? As duas coisas juntas, vamos dizer assim, que competências técnicas é o fazer bem feito e o competência interpessoal é o ser bem, né? O capital humano sendo ele valorizado, é a pessoa sendo reconhecida, é a pessoa melhor, né? Então, a pessoa melhor e com capacidade técnica, o resultado fica mais bonito, fica mais efetivo. Da sequência. No próximo slide, nós vamos agora pegar aqui alguns conceitos, ainda nessa linha. Eu só deixando claro para vocês, pessoal, que assim, né? Quando a gente está desenvolvendo uma disciplina como essa de modelos de gestão, o que chama atenção, né? O que chama atenção hoje vocês que estão na faculdade, pessoal que ainda não está vivenciando, vamos dizer assim, no dia a dia, né, a pele ainda do modelo de gestão. As empresas, quando elas começam a trabalhar competência interpessoal, é porque ela já percebe que o capital humano dela não está do jeito que ela precisa. Ela tem a competência técnica, tem habilidades interessantes, mas o interpessoal está gerando alguns problemas que depois podem acarretar nas competências conceituais, que é essa que está na tela. Então, assim, segundo o Robert Katz aqui, ele defende, né, que além daquelas duas competências, precisamos de mais essas outras duas, que é a competência conceitual como capacidade de analisar, diagnosticar situações complexas. Olha só que bacana, né? A empresa tem problema, ela tem que resolver problema, então ela tem que estruturar o problema. E para isso eu preciso de análise, eu preciso de competência analítica, né? Então é a competência conceitual. Qual é o conceito do que eu estou fazendo? Qual é o conceito do problema? Qual é o conceito da solução? E por último, a competência política. Estas são as capacidades de influenciar, construir base de poder e fazer conexões com organizações e pessoas. Então, aqui, por exemplo, no trato com fornecedores, no trato com acionistas, no trato com governos, né? A empresa ela precisa ter competências políticas, fazer todo o campo da diplomacia, o campo do respeito dos direitos e deveres com relação às leis, né? As normativas, as leis, as diretrizes, né? A questão da sustentabilidade, questões, por exemplo, competências políticas, empresas que são aí reconhecidas por selos da qualidade total, como a ISO 9001, né? Empresas que são certificadas, elas correm todo santo dia para que as 4 competências aqui que nós falamos sejam executadas. E as competências políticas é uma que chama bastante atenção, porque a empresa construir uma base de influência, quando ela tem um selo da qualidade, por exemplo, ou ela tem um selo, ela pode ter a ISO 9001, ela pode ter uma ISO 45000, né? Que hoje abrange a saúde e segurança do trabalho, a OSAS, uma série de outras ISOs que tem aí, a 14000 do meio ambiente. Essas certificações, elas entram dentro dessas competências políticas também, sabe? Então, é uma coisa aí que vocês vão, no dia a dia da vida de vocês, vocês vão ver muito. Muito bem. Vamos dar sequência. Aqui, pessoal, como as demandas de competência variam em diferentes níveis, né? Então, nós temos lá a pirâmide organizacional, que já vimos no início da aula, e aqui tem um quadro, um diagrama, onde você tem lá três linhas, né? Esse retângulo dividido em 3 camadas. Então, você tem nessas 3 camadas, você tem um sombreamento, percebe-se? Um sombreamento, né? Começa aqui ao canto esquerdo, um cinza mais escuro, depois um cinza menos fechado, depois um mais clarinho, depois um bem... Por quê? Aqui a gente está representando nesse diagrama os níveis top, médio e de coordenação
dos níveis de gerência. E aí você tem os tipos, né? Os níveis técnico, interpessoal, conceitual e político, que é o que a gente acabou de ver: competência técnica, competência interpessoal, competência conceitual e competência política. E dentro do diagrama, dividido em 3 camadas, você percebe, através do sombreamento, como que está, por exemplo, o nível técnico. A competência técnica, é aqui na figura, você pode observar que ela tem um nível de coordenação grande, um cinza mais fechadinho aqui, né, no canto esquerdo do retângulo. O nível médio já diminui um pouco a capacidade técnica, e o nível top, né, os top-down, lá, os presidentes da empresa, CEOs, eles não têm tanta participação técnica, perceberam como o sombreamento já é menor aqui, né? Já na coluna do lado, de competência interpessoal, nós temos que quase um equilíbrio nas 3 camadas de coordenação, médio e top-down, quase que um equilíbrio de necessidade de competência interpessoal. Por que será, pessoal? Por quê? Porque lidar com pessoas é algo fundamental, tanto para o nível técnico, tanto para o pessoal do nível operacional, do nível médio, gerência, quanto da alta gerência, né? Então, quase que um equilíbrio aqui. Já um pouquinho aqui, indo para o canto direito do retângulo, tem a competência conceitual. Nela, você percebe que a questão de coordenar um pouco mais tímida. Depois, o nível de média gerência aumenta um pouco mais a necessidade de competência conceitual. E para quem é da alta gerência da empresa, já há uma grande necessidade de ter a competência conceitual. E por fim, no canto direito do retângulo aqui, né, num cinza mais clarinho, vocês observam que as competências políticas, né, elas estão ali no nível de coordenação e de média gerência razoavelmente parecidas, e maior na questão do topo da organização, né? Então, essa figura ela é bastante elucidativa no sentido de mostrar que o gestor, né, no nível de coordenação, gerência, mais competência técnica, já no nível top de autogerência, apresenta uma competência política. Entretanto, os gestores de todos os níveis apresentam um certo grau de competências gerenciais. Na verdade, pessoal, o que vocês têm que tirar de aprendizado disso aqui? Vocês têm que tirar aqui, dentro da pirâmide organizacional, cada um tem uma participação em relação a algumas competências, que essas competências são, segundo o Katz, técnica, interpessoal, conceitual e política, e elas vão se dividir aí em camadas, né, com mais ou menos participação, dependendo do nível que está sendo situado. É isso, tá? E isso de fato funciona, organiza a empresa, deixa a empresa de forma não só mais organizada, mas a empresa consegue instituir um modelo de gestão baseado nessas técnicas e nessa ciência, onde a empresa ela vai tirar resultados, alguns resultados até de curto prazo e outros de médio. Por quê? Porque todo mundo sabe onde está situado, onde tem que ter mais participação, ok? É isso. Então, vamos refletir um pouco. Se todas as empresas necessitam de gestores para garantir a realização dos seus objetivos, então, seja qual for a área em que você está se formando, futuramente podem surgir oportunidades de abraçar o desafio de atuar como gestor. Então, vamos refletir, né? Como que você pode se preparar para esse desafio? Lembrando que nós falamos das 4 competências agora há pouco, e, de fato, ao longo da tua vida, você vai passar por elas, né? Só que tem uma delas que é interpessoal, que é essa, meu amigo, minha amiga. Se você não procurar gerenciar suas emoções, gerenciar os seus comportamentos, aí fica difícil, porque a que mais depende da aceitação da gente, da preocupação da gente, é essa, né? Tá bom? Enfim. Aqui, para ampliar um pouco a nossa compreensão, né, sobre a questão de competências gerenciais, né, segundo a teoria de Katz, vamos acompanhar aqui, né, o que tem nesse box.
Embora os gestores precisem possuir as 4 competências, a importância de cada uma no trabalho varia com a posição do indivíduo dentro da empresa, né? Cargo, função, departamento. Concluímos que 1. A competência técnica diminui em importância à medida em que os indivíduos sobem de carreira dentro da empresa. 2. As competências interpessoais são uma constante para o sucesso, independente do nível. 3. As competências conceituais e políticas aumentam em importância à medida que as responsabilidades gerenciais aumentam. Então, quanto mais responsabilidade gerencial, maior é a questão de normas, diretrizes, leis, né, políticas dentro da estrutura da empresa. E é isso aí mesmo, gente. Então, assim, por que a gente tem que estudar isso? Porque isso, de fato, está lá no dia a dia da empresa. A empresa, porque assim, né? Uma empresa, ela nasce para quê? Ela nasce para ofertar soluções em alguma coisa que tem uma demanda, que tem o desejo, a necessidade de quem quer comprar aquilo. E a empresa, então, ao ter o propósito de desenvolver os seus objetivos, ela vai encontrando obstáculos no meio do caminho. E esses obstáculos, eles são resolvidos como? Com competências. Por isso que as 4 competências têm que estar bem divididas, só que elas vão se equilibrando dependendo de cada setor do nível organizacional. É isso aí. Aí, a gente vai entrar agora na questão do poder, né? Poder da empresa, poder na organização. Lembrando que a questão do poder, então, quando você fala assim, o gerente tem poder? O gerente tem poder ao que cabe ao espaço dele, ao setor dele, à alçada dele. Um CEO tem poder? Lógico que tem poder. Ele tem um poder, ele está lá no top-down da organização. Então, os poderes, eles podem mudar um pouco dependendo da posição, né, dentro do nível organizacional, mas a questão do poder também, ela é importantíssima no fato de você gerar resultados. Como que um líder, um gerente, como que uma empresa vai ter resultado eficiente e gerando produtividade, né? Se os seus líderes não exercem o poder. Agora, esse poder não pode ser confundido com autoritarismo, né? Gerar autoridade, gerar influência, mas não autoritarismo. Então, o poder legítimo é o poder da autoridade, né? Então, o líder, o gerente, que ele consegue gerar autoridade de forma justa, de forma bem comunicativa, clara, deixando os objetivos bem claros, distribuindo bem as funções, né, entre a equipe, entre o agrupamento que ele faz lá. Então, esse é o poder legítimo, é o poder da autoridade, não do autoritarismo, né? Não de você maltratar o funcionário, o ser humano, você gerar bullying, gerar assédio moral, você gerar metas que não são impossíveis de serem cumpridas. Então, o poder ele vem para aquele que de fato gera autoridade e influência, né? Sendo justo, claro e objetivo, tá, pessoal? É isso que nós estamos tratando aqui. O que mais? Aí, tem até a figura aí do super-homem, né? Ou da Mulher Maravilha, pode ser também, né? Porque hoje nós temos aí homens e mulheres ocupando cargos de liderança, né? Dentro do campo da gestão, graças a Deus, né? Precisamos ter o equilíbrio entre homens e mulheres. É louvável isso. E existem líderes mulheres que dão um show, até melhor do que muitos homens, e tem homens muito competentes também, então tem que ter espaço para ambos. E aí o poder legítimo, né, tem que ser para ambos também. Então, tanto a mulher, que é uma líder, uma gestora, quanto o homem, eles têm que buscar esse poder legítimo com base na influência e na autoridade, né? Tem que sair daquela coisa ultrapassada que existia antigamente, né? Falava-se que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Está errado isso aí, né? Então, hoje a gente tem que ter o respeito pelo gênero, o respeito pela condição das pessoas,
o respeito pelas leis, pelas normas da empresa. Tudo isso, sendo bem respeitado, bem trabalhado, deixa uma coisa muito mais legítima para a empresa, né? O modelo de gestão fica até mais motivador, né, para o funcionário. Ele se sente mais motivado quando ele está dentro de um ambiente onde essa autoridade... Você sabe que existe um termo, pessoal, não está aqui na aula, nesse slide, mas existe um termo muito trabalhado dentro dos modelos de gestão, que é o empowerment, né? É uma palavra do inglês, né? O empowerment, que é o empoderamento ou delegação de poderes ao ser humano. Então, as empresas que elas querem praticar o poder na organização, elas praticam o empowerment. Elas delegam mais. Então, líderes, eles têm o poder legítimo, que é o da autoridade e influência, e eles estimulam os seus liderados a terem poder também. Como? Então, quando o líder consegue, em vez de centralizar tudo nele e estimular que dentro do grupo haja ideias, o grupo construa soluções, tenha voz ativa, isso daí também não só motiva a equipe, como eles se sentem empoderados, né? Eles vão se sentir assim, poxa, o nosso líder está dando condição da gente colocar a nossa voz, o nosso jeito, a gente também tomar decisões importantes. Isso também é fundamental dentro do poder da organização, tá? Modelos de gestão usa muito o tal do empowerment, delegação de poderes. E aí vem assim, né? Vamos seguindo aqui. Você, uma pergunta afuniladora aqui. Você consegue perceber algumas das principais preocupações de um gestor organizacional? É muita coisa, não é mesmo? Gente, para e pensa, né? O dia a dia de um gestor, porque a maioria vê aquela famosa frase, né? Vê as pingas que toma, não vê os tombos que leva. A maioria das pessoas acha que ser gestor é glamour, é sucesso, é dinheiro na conta, é carrão, né? É mandar. E não é bem assim. A responsabilidade de quem está no topo da organização, porque ele tem que ensinar pelo exemplo, ele tem que estar nas costas dele o fator da empresa ter sucesso ou não, porque se ele falha, quem está abaixo vai falhando também. Então não é uma vida fácil do gestor. E o gestor, alguma das principais preocupações dele é o quê? Alocar bem os recursos, né? Pessoas, equipamentos, tudo mais. Sistematizar os processos, é outra preocupação do gestor, pelo menos deve ser, né? Sistematizar, criar um método de trabalho, criar competências gerenciais, criar processos gerenciais bem gerenciados, né? Bem desenvolvidos. E, lógico, por fim, atingir os objetivos traçados gerando lucro, né? Então, não é fácil para o gestor ele pensar toda a roda, como a empresa vai girar. Então, para isso, ele também, o que ele faz? É importante ele fazer os agrupamentos, né? Fazer um organograma com cargos, salários, setores, departamentos bem organizados. Então, ele dentro da tendência do POC lá, como que ele vai prever antes de começar a fazer? Como que ele vai organizar os processos? Tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter todo um desenho de layout funcional, né? Como que a empresa vai funcionar no dia a dia, né? Então, assim, ser gestor é ser aquele cara que ele, todo santo dia, ele está sendo cobrado, né? Funcionário falhou, ele pode mandar embora, o cara vai lá, acha o emprego. O gestor, ele, dependendo da situação que ele está, ele quebra, ele pode até falir, e aí como é que faz, né? Então, assim, o gestor, seja da pequena, da média ou da grande empresa, ele tem uma função, ou melhor, ele tem preocupações que elas são muito mais amplas, um campo de preocupação dele é muito maior de quem é lá um subordinado, um funcionário, né? Porque ele tem que ter a visão do todo, né? O gestor, ele é o cara que tem a visão do todo, ele precisa enxergar a organização dele por todos os lados, por todos os ângulos. Ele tem que fazer como que um jogo de xadrez, né?
ele tem que mexer, saber como mexer as peças. Lógico, ele pode pedir ajuda, para isso ele tem os seus gerentes médios e suas gerências para poder ajudá-lo. Ou ele pode contratar consultorias para poder ajudá-lo no processo. Mas uma coisa é certa, o gestor, ele está lá para estruturar uma empresa. Ele está lá para fazer essa empresa dar resultados, resolver problemas de forma estruturada, atendendo ao mercado, atendendo ao consumidor, ao fornecedor, aos parceiros, acionistas, né? A todos os stakeholders, que é o público de interesse. Tá bom? Então, vamos lá. A gente chama aqui, é o multifunção, né? O gestor, ele é mais ou menos essa figura. A pessoa ali aflita, pensando, suando e trabalhando com várias mãos, né? É bem mais ou menos isso aí. As principais preocupações, então, de um gestor, segundo alguns autores, afirma que a única certeza no cotidiano de um gestor organizacional é a mudança. Gente, isso é fato, isso é fato. Mudança, ela vem, queira você ou não. Agora, como que você, quanto gestor, está preparado para a mudança, ok? Isso significa que a turbulência no ambiente de negócios traz novos cenários, constantemente, todos os dias, né, pessoal? E o gestor deve estar preparado para lidar com os desafios. Dentre os principais desafios, temos a competitividade. Gente, competição é bom, sabe? A empresa que tem concorrente, ela procura melhorar sempre. A empresa que não tem concorrente, ela entra na zona de conforto. Então, eu sempre falo, né, no mundo capitalista globalizado que nós vivemos em século XXI, quanto mais competição tiver, melhor, porque você dá mais oferta aos usuários e clientes, você equilibra melhor o mercado, você cria padrões e modelos para referenciar a meritocracia de quem é bom, de quem é melhor, né? Por isso que aquele merece mais e o outro menos. Então, assim, é uma validação constante. Todas as empresas buscam se validar perante a competitividade, tá? E a competitividade não é mais regional, hoje é global, né, pessoal? Cuja queda de fronteiras representa uma importante questão para os gestores, não somente pela concorrência de empresas globais, como também para lidar com a diversidade cultural, né? Que reúne valores morais, costumes, leis que mudam de um continente para o outro, um país para o outro, de vários países, né? Funcionários e tudo mais. Então, você imagina nesse mundão que nós vemos hoje, né? Com 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta, com continentes aí todo interligado pela tecnologia da informação, pelos satélites, por toda a tecnologia que nós temos, e você podendo fazer comércios, né, um continente comprando, vendendo do outro, importação, exportação, quer dizer, é um centro nervoso, validado por peso das ações dessas companhias que estão lá na Bolsa de Valores. Então, uma empresa de capital aberto, por exemplo, ela sabe que toda a competitividade que ela der conta, ela vai valorizar a ação dela. E aí vai ter mais pessoas comprando fatias dessas ações e essa empresa vai ficar supervalorizada no mercado financeiro, atraindo ali a atenção de todo mundo. Ao contrário, essas empresas que não são capazes de gerar competitividade, elas não são capazes de enfrentar os desafios propostos. E aí elas se perdem no meio das metas, elas se perdem no meio dos objetivos, ela fica mudando de objetivo constantemente, o planejamento estratégico dela é falho, as pessoas não têm competências técnicas, não têm competências interpessoais, políticas, né, para poder exercer poder de influência e autoridade dentro da empresa, no mercado. Então aí é o caminho da derrota, né? O caminho que vai fazer a empresa praticamente desaparecer a médio prazo. Então, a preocupação do gestor é grande, né? Bom, e o que a gente trabalha em relação à mudança, pessoal? As mudanças, elas têm fatores tecnológicos, é fato. Haja vista aí os nossos celulares, que a cada hora, mal sai um modelo, já daqui a pouco ele já está ultrapassado, e já vem outro modelo com uma câmera mais potente, com não sei o que mais potente, com um app mais potente. Os carros são assim, os computadores, os bens de consumo como um todo, né? Televisores, eletrodomésticos.
as tecnologias vão mudando, as empresas têm que estar dando respostas, né, para a sociedade. Então, mudança tecnológica sempre vem. Você tem, por exemplo, aqui essa foto que nós temos, uma Olivetti aí, uma máquina de escrever, quer dizer, ultrapassado totalmente, já é peça de museu, né? Já não faz mais parte do nosso cotidiano há algumas décadas. E isso foi um fato de ruptura, né? Criou-se uma mudança tecnológica muito forte para o processo de informatização, né? Então, não só os primeiros computadores, né? A questão da informática como um todo, mas hoje as linguagens de programação, né? Então, hoje você não tem, é tudo digital, é tudo via internet, intranet, e usuários aí cada vez mais capacitados dentro de softwares de alto desempenho, softwares de processamento gerencial, exemplos como WMS, SAP, TOTS, enfim, tem um monte aí de situações hoje que a tecnologia veio para revolucionar. E, por fim, os nossos aplicativos, né? Os próprios aplicativos do celular, o celular na palma da mão, você tem uma estação de trabalho, ok? Você tem na palma da sua mão uma estação de trabalho. O que você menos faz com o seu celular é ligar. Você está, na verdade, no entretenimento, você está conversando. O WhatsApp, por exemplo, uma ferramenta que revolucionou. Nós não conseguimos mais pensar na nossa rotina, na nossa vida, em nossas carreiras, por exemplo, dentro do trabalho, sem o uso do WhatsApp, né? Hoje já tem um concorrente aí, que é o Telegram, por exemplo, o LinkedIn, por exemplo, que é a grande vitrine de profissionais do século XXI, que é o currículo do século XXI, mas não é mais aquele pedacinho de papel, né? É o seu perfil no LinkedIn. As empresas hoje, para contratarem processos seletivos de gestores, ela usa demais o LinkedIn, ela quer analisar o LinkedIn, o histórico, a vida, competências, habilidades do profissional. Então, uma dica que eu sempre falo, coloque no cabeçalho do seu currículo, quando você vai, quem já tem, maravilha, parabéns, quem não tem, faça. Coloca o link do seu perfil do LinkedIn no seu currículo vitae lá, na carta de apresentação, seja lá o que for, no rodapé do seu e-mail, quando você vai mandar para uma empresa, porque as empresas hoje analisam, as coisas mudaram, né? As mudanças tecnológicas são uma verdade estabelecida já. Os principais desafios nesse mundo em relação à competitividade, né, pessoal? Então, assim, dentre os principais desafios, temos a competitividade global. Já falei, né? Continentes, mundo, aldeia global, cuja queda de fronteiras representa uma importante questão. Não somente pela concorrência das empresas globais, como também para lidar com a diversidade cultural, que reúne valores morais, costumes e leis de vários países entre os funcionários das grandes empresas. Então, pessoal, a isso se criou, né, dentro da teoria, da gestão moderna, né, dos modelos de gestão contemporâneos, se criou aí o que a gente chama de cultura organizacional. Então, a cultura organizacional, ela é como uma empresa vai se estabelecer dentro de um continente, dentro de uma cidade, dentro de fatores culturais, dentro de fatores políticos, né? Então, ela permeia, como assim, a empresa ela tem que ter uma cultura baseada naquela situação que ela está inserida, né? Então, aqui ele vai falar para a gente de uma série de fundamentos que a cultura organizacional precisa dar respostas. Outra coisa, só um detalhe, quanto mais eu tenho respeito à cultura organizacional, mais eu gero vantagem competitiva, tá? Então, por exemplo, por que uma empresa tem que ter missão, visão e valores bem estabelecidos? Porque sem a missão, visão e valores, ela não consegue instituir uma cultura organizacional para todos, independente se as pessoas, porque as pessoas que estão dentro da empresa são diferentes umas das outras. Você tem brancos, negros, ateus, católicos, evangélicos, heterossexuais, homossexuais, homem, mulher, enfim. Então, você tem que ter uma cultura organizacional que respeite a missão,
a visão, os valores. Isso também ajuda na hora da competitividade, porque o mercado hoje quer empresas que saibam lidar com esses fatores culturais. Os principais desafios, pessoal, porque senão a gente perde a competitividade. Então, o gestor ele precisa superar os desafios ele precisa superar os desafios das mudanças. Então, quanto mais mudança, mais desafio. Quanto mais desafio, mais resposta competitiva eu tenho que dar. Então, os gestores têm dado atenção à tecnologia de gestão, voltadas para a qualidade e a melhoria contínua como forma de levar as empresas a obterem a tal competitividade, né? Aumentando a rentabilidade delas, englobando também questões de responsabilidade social e ética. Se vocês não sabem, eu havia falado no início da aula sobre questões de certificação ISO. Inclusive tem uma ISO de responsabilidade social, a ISO 27000, ela trata do selo de responsabilidade social. É um selo muito valioso para as empresas que a detêm. Então, ela tem que ter uma série de indicadores, uma série de aprovação, de validação para ser uma empresa reconhecida pela ISO de responsabilidade social, porque como que essa empresa lida com a cultura organizacional dela, como que ela lida com a sociedade que vamos supor, a empresa está situada na cidade de Campinas, como que a empresa conversa com a comunidade, como que a empresa faz em contrapartida do que ela usa e explora na cidade, como que ela ajuda as instituições, ela faz trabalho voluntariado, ela oferta situações para ajudar a vida da comunidade. Isso tem tudo a ver com responsabilidade social. Tem a ver também com a capacidade da empresa em competir, né, gerando rentabilidade sempre, porque o lucro é importante, mas englobando também questões de responsabilidade social e ética. Então, você imagina uma empresa que polui, ela não está gerando responsabilidade social. Uma empresa que maltrata o seu funcionário, que ela é reconhecida por grandes ações na justiça trabalhista por assédio moral, né? Ela não está trabalhando com a questão moral e ética da maneira que deveria. Então, assim, são desafios, pessoal, que todas as empresas passam, tá? São desafios que todas as empresas passam. Todas elas têm que dar respostas eficientes, eficazes. A capacidade de uma empresa gerar competitividade está atrelado à capacidade dela utilizar as 4 competências que trabalhamos ali. As competências técnicas, né, as competências políticas, conceituais, enfim, todas as questões de a interpessoal também, competência interpessoal, a capacidade que a empresa tem de desenvolver as competências, distribuir as competências no nível organizacional, organizar os seus fatores de produção, processos gerenciais bem formatados, né? Aí isso tudo, estando bom, ela vai começar a pensar no ambiente externo. Então, como que ela vai lidar com a comunidade, como ela vai lidar com os fornecedores, com os acionistas, que resposta ela está dando na vantagem competitiva, ok? Então, trabalhar com modelo de gestão não é algo fácil, não, gente, tá? Não é algo fácil, são anos de estudo, anos de desenvolvimento humano, técnico, competência interpessoal, política, para um gestor de fato ser reconhecido. E até eu estava vendo alguma coisa ontem ou hoje, acho que foi ontem, saiu a lista dos 10 maiores bilionários brasileiros, né? E é interessante que entre a lista dos 10, você pega ali de 3 a 4, 40% são pessoas que hoje são bilionárias e são pessoas que vieram de uma origem muito pobre, muito humilde. A Helena Trajano, da Magazine Luiza, é uma delas. Tem um outro lá, não lembro agora o nome e tal, que é muito pobre, montou uma linha de atacados e tal. Enfim, o cara para chegar no topo, o cara para ser um empresário reconhecido, ele não pode negligenciar isso que nós estamos estudando aqui, sabe? Ele tem que ter uma empresa, por isso que o sistema POC é fundamental. O POC ele vai trazer, o método POC ele vai trazer
para o gestor a capacidade que ele tem de desenvolver o plano, planejar, prever, né, organizar, conduzir, controlar, enfim. Não existe almoço de graça, né? Não existe milagres no dia a dia da gestão. O que existe e também não existe sorte, pessoal. Eu sempre falo assim, quando eu estou em empresa dando palestra, treinamento, sempre para líderes ou para empresário, eu sempre falo assim, não existe sorte. Sorte é o preparo que encontra a oportunidade. Então, a preparação encontrando a oportunidade dá resultados extraordinários. Você está se preparando, né? Você está preparando porque a hora que a oportunidade vir, você está preparado. Aí une a fome com a vontade de comer e o resultado aparece. Isso é sorte? Não, né? Isso é preparo, é competência, é meritocracia, né? A gente tem que trabalhar com a meritocracia das coisas. Empresas aí que ficam fazendo cabide de emprego para parente, porque a moça é bonita, porque o cara é parente não sei de quem, porque é meu compadre, e o cara não dá resultado. Empresa é razão, empresa é competição, empresa é resolver problema todo dia, empresa é estruturar algo que não está estruturado, entregar com eficiência, eficácia e qualidade e preço justo, gerando rentabilidade. É isso, gente. Tá? Não existe milagre nenhum. Então, assim, quem quer ser gestor de alguma coisa tem que assumir essas broncas, né? Tem que estar ligado nos desafios de competitividade, porque se você não for capaz de fazer, o outro vai vir e vai fazer no seu lugar. E o mercado não tem dó, ele tira para escanteio mesmo. Na hora que você menos espera, você já perdeu clientes, já perdeu empresas, já perdeu o mercado, e aí o negócio fica completo. E só para fechar essa questão de competitividade em responsabilidade social, hoje, com a internet das coisas, a população tem voz, né? A população tem voz. As redes sociais estão aí. Então, vai a sua empresa fazer algo, um assédio moral, uma questão de racismo, uma questão de bullying, uma questão de poluição, de não respeito à sustentabilidade, rapidamente a empresa fica manchada nas redes. Isso é o poder da responsabilidade social. E ao contrário, né, se a empresa dá resposta positiva, ela é reconhecida. Você quer ver uma empresa que é um exemplo de responsabilidade social? A Natura. A Natura é uma empresa 100% brasileira, inclusive comprou a Avon recentemente, uma estrutura enorme, e a Natura hoje é uma empresa que ela dá show em responsabilidade, hoje não, sempre deu, em responsabilidade social. Magazine Luiza, outra empresa muito reconhecida em responsabilidade social. São empresas que elas têm um poder de competitividade muito alto, porque, assim como está na imagem aí, ela gosta de pessoas, ela vende produtos. Uma consequência dela é vender produtos, mas, acima de tudo, ela respeita a sociedade, ela respeita as políticas, ela entrega com responsabilidade social tudo que ela faz, tá? Então, é isso que fica aí de lição para a gente em relação a essa parte de responsabilidade social. Bom, vamos dar sequência. Os gestores e as empresas, né? Então, o Daft aí, outro autor citado no nosso material, ele afirma que as empresas devem enfrentar e acomodar os desafios atuais da diversidade da força de trabalho e a preocupação crescente com a ética e a responsabilidade social, assim como encontrar meios eficazes para motivar os funcionários. Motivar o quê? A trabalhar juntos na consecução das metas traçadas, né? Nesse sentido, as empresas estão às voltas com projetos desde a sua concepção. Pessoal, é assim, né? Pensa bem, empresas que estão aí há 50 anos, estão aí há 30 anos, 25, 30, 50, 80, 100, 150 anos. Empresa que tem isso. Se você parar para pensar, essas empresas, elas passaram por tantas crises, por tantas mudanças no mundo, mundo em guerra, mundo pós-guerra, revolução eletrônica, revolução digital, sem internet, com internet, mudanças políticas, mudanças climáticas, escassez de matéria-prima, gente, corrida espacial, enfim, olha, dinheiro, criptomoeda, bolsa de valor, commodity, olha quanta coisa que eu falei aqui que tem a ver
com situações que, ao longo do tempo, as empresas se encontraram tendo que se desafiar todos os dias, né? Então, assim, esses meios eficazes, eles precisam também ser motivados. Então, a empresa, ela que não consegue, se ela não consegue interagir com seus funcionários, ela não consegue mostrar para o seu grupo de pessoas que, fazendo bem feito, nós vamos dar uma outra imagem ao mercado, e sendo bem vista no mercado, nós vamos conseguir gerar a perpetuação, né? A gente vai conseguir se estabelecer no mercado competitivo. Se a gente não fizer isso, não tem razão da empresa existir. A empresa, ela, é como eu falo, ela tem que agrupar pessoas diferentes, mas que as diferenças se somam, interagem, estruturem problemas, ofertem produtos e serviços com uma característica de atender os desejos, necessidades. Vê que fala a minha aqui. Tem fator filosófico, tem fator ético, tem fator moral, tem fator, que mais? Sustentável, de sustentabilidade, de respeito, responsabilidade social, enfim. É gostoso de estudar administração, é isso, gente. Nós somos, nós administradores, nós do campo da tecnologia, aí, os recursos humanos, a administração, logística, nós somos da área de ciências aplicadas. Vocês estão num curso de ciências e tecnologia aplicada. Aquilo que você aprende na faculdade, você quer entregar depois dentro da sua rotina, do seu departamento, da sua carreira, da sua empresa, para realmente você dar respostas para a sociedade. E assim vai ser sempre, sempre. Mas tem que saber lidar com as mudanças. Quem não souber lidar com mudanças, não se adaptar às mudanças, tá fora, tá fora. Os projetos, né, a gente sai um pouco da competitividade, vai agora para a linha de projetos e composição de projetos, uma linguagem também técnica, o Killing e Branco, né, os autores aí citados, defendem que projetos têm sido realizados desde a aurora dos tempos. E é verdade, desde o Antigo Egito já existe, mas nos dias de hoje a gestão de projetos tem evoluído. Evoluiu tanto, né, a passos largos, alcançando novos patamares de sofisticação e popularidade. Então, gestão de projetos passou a ser algo essencial dentro das empresas, tanto que vocês têm disciplinas, né, gestão de projetos. Ou terão ainda. Todo projeto apresenta as seguintes características. É necessário empreendimento independente, né? Então precisa ter um caráter de empreendimento, né? Possui propósitos e objetivos específicos. Então tem que ser específico o propósito, não pode ser genérico, tem que ser específico. 3, tem início e fim bem definidos, tem que ter cronograma, gente, sabe? Tudo que tem prazo, tudo que tem meta tem que ter prazo, tem que ter uma agenda programada aos projetos. 4, entrega um único resultado. Sim, o resultado que foi estudado, que foi almejado. Se não é isso, não é resultado. 5, possui recursos próprios. Então, os projetos precisam ter recursos financeiros, precisam ter recursos tecnológicos e recursos humanos. Eu preciso alocar aí esses fatores, esses recursos bem alocados, gerenciar bem eles. A falta de um recurso financeiro vai descaracterizar um projeto. A falta de um recurso tecnológico pode colocar o projeto nascer morto, porque ele pode nascer antigo, ultrapassado. Fatores humanos, capital humano. Eu preciso ter recursos especializados, pessoas que saibam ter competências técnicas, né? Competências interpessoais, competências políticas, capacidades conceituais, humanas e técnicas, né? E 6, ter administração e estrutura administrativa própria. Sem dúvida. Então, essa administração e estrutura tem que partir desse grupo de gestores, né? Você tem que ter muito bem colocado isso daí em pauta no dia a dia do planejamento estratégico da empresa. Então, os projetos, gente, pensa vocês, né? Quando a gente fala em gestão de projetos, eu não estou dizendo aqui só empresas. A gente pode falar em governos também.
Os governos, a gente sabe que a gestão de projetos governamentais no Brasil ela é pobre, ela é acanhada. Os governos, eles superfaturam, os governos, eles não criam projetos reais, eles não validam os seus projetos, não testam os seus projetos, não se especializam, eles acabam descaracterizando os seus projetos. Então, você pode ver, um município, um estado, ou até mesmo a federação, projeta lá uma ponte que está precisando fazer, uma represa, uma barragem, que era para ser feita a 200 milhões em um ano, ela vai custar 600 milhões, 1 bilhão, e demora 6 anos para ficar pronta, e enfim, por quê? Porque não tem uma gestão de projetos bem desenhada, não tem gestores competentes, não tem competências, nem técnicas, nem políticas, nem interpessoais, né? E aí o que acontece com esses projetos? Eles naufragam. E é um desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de capital humano, desperdício de talento, né? Então, aqui não cabe só às empresas, não, cabe também aos governos, né? A gestão de projetos é algo aí que o brasileiro ainda precisa comer muito arroz com feijão para aprender a fazer. Nós não temos ainda muitas... Nós temos histórias de sucesso, sim, mas é acanhado, é acanhado. Nossa gestão de projeto, o brasileiro, ele apanha feio no campo da gestão. Sociedades mais estruturadas, mais desenvolvidas que a nossa, como a americana, ou algumas europeias, até mesmo algumas asiáticas, eles dão um show de gestão perto da gente. A gente tem esse problema, por isso que assim, é importante o aluno que está no curso de administração, recursos humanos, logística, ele partir depois da faculdade, continuar seus estudos, ir para uma pós-graduação, capacitação técnica, cursos de formatação técnica rápida, porque as empresas necessitam de melhor gestão, os governos também. Bora lá. Os projetos, né, e as suas composições. Os projetos e programas são a maneira pela qual as empresas vão buscar benefícios, né, como melhores resultados, novo posicionamento ou mudanças operacionais ou de modelos de gestão que a empresa precisa fazer, né? Então, ideias, né? Ideias. Então, as empresas precisam buscar novas ideias, elas precisam buscar novos meios de construir o seu equilíbrio, né? E mais do que nunca, gente, falo sempre isso, projetar algo, né? Requer ali uma extrema capacidade de planejamento, uma extrema capacidade de organização, de direção, execução. Para isso, nós temos aí ferramentas, metodologias de gestão fantásticas para ser trabalhadas, ciclo PDCA, brainstorming, brainwriting, técnica SMART, nossa, tem tanta coisa, tanta ferramenta, modelo MASP, a gestão é ampla, né? As ferramentas são amplas. Graças a Deus, teoria, ciência tem, só que tem que colocar em prática, né? Olha aqui, os projetos, né, e sua concepção. Então, olha lá, os autores definem projeto como a semente de uma ideia, né? Então, aquela semente, ela precisa gerar frutos, né, gente? Então, uma consciência de necessidade ou um desejo de algum desenvolvimento, seja um produto, um serviço, ou, se não for desenvolvimento, é a melhoria de algo importante. No projeto, são consideradas as metas preliminares, né, as mini-metas, e as ideias sobre custos, benefícios potenciais, quais são os benefícios que a empresa vai colher colocando o projeto em execução. A viabilidade, é viável esse projeto? Não é? Né? É para agora? É para um futuro próximo? E as perspectivas que a empresa, a organização vai ter colocando esse projeto em execução, né? Para que haja também um projeto de sucesso, é preciso ter uma avaliação inicial sobre soluções dos problemas, as alternativas que eu tenho para resolver os problemas e o modo de superar as dificuldades. Para isso tem essa curva, né? Tem um gráfico aí, você pode ver que nós temos aí um gráfico, você tem uma coluna de intensidade e uma coluna de tempo, né? E essa coluna de intensidade e tempo, ela foi dividida em ciclos, né? 1, 2, 3, 4 grandes ciclos. Então, você tem um ciclo de projeto, que é a iniciação do projeto,
Então, você tem a primeira coluna do gráfico aí. É o campo das ideias, a busca por ideias. Nós podemos chamar de iniciação. Então, vamos buscar ideias para resolver um problema. Iniciação. Depois que você tem as ideias e faz uma seleção dessas ideias, você vai para o campo do planejamento. Então, vamos planejar como colocar isso tudo em prática. Aí, nessa fase de planejamento, é fundamental o quê? Equipes de gestão de projetos, equipes da alta cúpula da empresa, pessoal de design, pessoal do campo da gestão de projetos e processos, né? Todo o campo do planejamento que vai desenvolver ali o escopo, né? O escopo do projeto. E aí você tem a coluna do meio, que ela tem uma linha de tempo um pouco maior, se vocês observarem ali, né? Iniciação e planejamento já tem uma diferença. O planejamento já é um pouquinho mais larga que a iniciação. A execução é a que compreende ali o quê? Uma maior atenção por parte das organizações. Então, o que cabe nesse campo de execução, pessoal, dentro de um projeto, dentro desse escopo do projeto? Histograma, né? O histórico do projeto, cronograma, agenda programada, né, de tempo, seja por dia, por semana, por trimestre, enfim. A execução, alocação dos recursos, precisa também saber como vou alocar os recursos dentro da execução, recursos como pessoas, equipamentos, máquinas, acessórios, né? Então, o campo da execução é onde mais transpira ali a empresa. Ela precisa colocar toda a sua energia daquilo que foi inicializado, foi planejado, agora tem que ser executado. Aqui entra todo o processo de diretrizes e controles ferrenhos, porque sem controle eu perco tempo, eu perco a estratégia do projeto, eu perco o foco, né? Então é um tempo, depende de um pouco mais de tempo. Partindo depois para o encerramento, né? Então você vê que a curva sino aí, essa curva sino, ela vai entrando numa linha descendente que a gente vai encaminhando o quê? Para o encerramento do projeto. Por quê, gente? Projetos precisam ter início, precisam ter meio, precisam ter fim. E depois ele vai ser reavaliado, ele vai ser recondicionado, ele vai ser criado um outro projeto. Então, essa curva sino aqui mostra para nós, né? Tanto de intensidade quanto de tempo. Então, você percebe que na seta de intensidade, que está a nossa esquerda na vertical ali, olha como lá no campo da execução, o topo da curva sino, né? Se você passar uma tracejada, ela está no topo de intensidade. A intensidade, ela vai aumentando, ela começa pequena na iniciação, sobe no planejamento, bate no topo, a curva, o topo da intensidade, e depois ela vai tendo uma descontinuidade, ela vai entrando numa descendente, que vai se encerrando o projeto. Por isso que projetos têm que ter data, agenda programada. Quando você falha numa data, você está falhando no projeto, o seu projeto não está sendo eficiente e eficaz, né? Um projeto eficiente e eficaz, ele respeita esse tempo, essa curva. Porque o que acontece? Se você começa a quebrar essa curva sino, você começa a pensar numa outra curva. Tem projetos que já nascem, nem entram no planejamento direito, já começam a se encerrar, né? Então, é perigoso. Os projetos, na sua composição, normalmente inicia por uma proposta que a gente chama de anteprojeto, ok? Então, o anteprojeto é na busca ali das ideias, inicia-se, né? Que define sem aprofundamento, sem justificativas, objetivos e demandas. Aí, métodos, como o projeto se dará para atingir os seus objetivos, aí você já começa a criar métodos. Custos, estudo de viabilidade e benefícios. Os benefícios e expectativas dos grupos de interesse, os stakeholders. Nós já falamos aqui, né? Acionistas, clientes, fornecedores. Estimados e ainda outros detalhamentos que pareçam necessários a cada caso. Então, eu preciso ter toda uma linha de orientação para campo de tecnologia, campo de investimento, campo de equipe, recursos de pessoas,
campo dos custos e a viabilidade financeira, saber se isso tem potencial de me dar retorno, para mim falar se é viável ou não. Então, eu faço toda uma curva aqui de aprendizagem durante o projeto para chegar lá na frente, né, gente, e não quebrar a cara, né? Um projeto, como eu disse, nós temos N exemplos de como não fazer um projeto. É só você olhar os governos, né? Os políticos nossos. É uma vergonha, é um desastre, né? Para não falar coisa pior aqui, quando você vê aí atrasos em obras, atrasos em projetos, só roubando, levando nosso dinheiro embora e deixando o projeto inacabado, elefante branco aí, pelas cidades Brasil afora. E empresas, né? A gente já vê um pouco menos desse tipo de barbaridade, mas a gente vê muitos projetos falharem também dentro das empresas. Então, as empresas, o gestor é isso. O gestor é o cara que ele tem a visão além do alcance, né? Ele vê lá, ele tem que ter uma missão, visão e valores, ele tem que estruturar o processo, ele tem que desenvolver as camadas de busca de ideias, planejar, executar, e depois, dentro do prazo estabelecido, alcançou o objetivo, descontinuar o projeto e partir para um novo desafio. É isso que vive, é disso que vive uma empresa, é disso que vive um gestor. Tipo esse projeto do BRT que não termina nunca, né, professor? Não sei que projeto que foi esse. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Começar um lado e depois vai para o outro. E aí é aquela velha história, né? Quem está sendo real prejudicado? A população. Porque a população, se a obra é para privilegiar a população como um todo, né? Quanto mais demora-se, mais você faz a população sofrer, né? E aí, com isso, também atrasa recursos, porque tem empresas que estão esperando a obra terminar para elas entrarem de fato na cidade, principalmente empresas da cadeia de serviços. Então, tudo isso é uma resposta negativa que o município dá para quem está com interesse de investir na cidade, porque a mês de atraso, a cada situação que você põe o projeto para trás, você está deixando de atrair stakeholder, está deixando de atrair perspectivas de crescimento, né? A verdade é essa, infelizmente, isso seja em Campinas, seja no nível estadual também, seja no nível federativo aí, né, lá no executivo. Então, a gente sabe que o Brasil, como eu falei, a gente apanha feio no campo da gestão, né? Precisa melhorar muito ainda para ser um país competitivo. Você pega países aí como a China e a Índia, que eram nada, eram uns pobres coitados perto do Brasil lá nos anos 70, hoje eles são a China está dominando o mundo, né? A Índia recebe investimentos à torta e direita, porque tem toda uma situação diferenciada aí de mão de obra, legislação, enfim. E o Brasil está aí, né? Levando porrada, perdendo investimentos à torta e direita, porque a gente fracassa em projeto. Os nossos projetos, eles não são competitivos. É chato falar isso, mas infelizmente é uma verdade. Tem coisa boa? Tem, mas, né? Enfim. Ó, você vê as causas de fracasso aí. Nós temos aí, ó, mudança de escopo. Sabe aquele projeto que toda hora o projeto começa de um jeito, passa borracha, muda o que estava escrito, muda de novo, muda de novo, muda de novo. Aí você tem um Frankenstein, você não tem um projeto. 76%. Mudança de escopo. Falta de comprometimento das áreas, quer dizer, departamentos que não estão integrados, não se comunicam, falta de comunicação, 38%. Ainda com 38%, precariedade de metodologia, ou seja, uma metodologia confusa, uma metodologia que não entrega claramente os objetivos que querem ser alcançados, 38% também. Alterações de prioridade, quer dizer, uma hora a prioridade é custo, outra hora a prioridade é contratar, uma hora a prioridade, enfim, não tem prioridade, né? A prioridade muda a todo instante, acima de 30%, 34%. Capacidade de atendimento do setor, falta de recursos, aí vai, né? Riscos não gerenciais, enfim, aí está a nossa escala de causas de fracasso, né? E o brasileiro, ele insiste nesse negócio de mudança de escopo, né, gente? Pelo amor de Deus. O projeto começa de um jeito, vira uma coxa de retalhos. O brasileiro é conhecido dentro de algumas sociedades, como a americana, por exemplo,
ou em algumas sociedades europeias, como o alemão, por exemplo, é um show na parte de condução de escopos. O alemão, quando ele traça uma coisa, dificilmente ele retalha o projeto, dificilmente ele vai mexer naquilo, porque ele foi muito bem planejado. O alemão ele tem uma certa dificuldade quando ele vem aqui para o Brasil, por exemplo, e vê o quanto que os escopos nossos são de retalho mesmo, né? Muda. Não é à toa que tem quase 80% da causa de fracasso de um projeto. É interessante, né? A gente... O projeto do Rio Francisco, lá das águas, lá ficaram 12 anos parados, professor. 12 anos parados. Exato. Para passar a passagem para o Ceará. A transposição ficou parada durante 12 anos. Foi uma das maiores obras que arrecadou dinheiro para o governo, com tanta corrupção também. Exatamente. E aí você vê, né? É um fracasso atrás do outro, porque usando o dinheiro da população e mostrando aí claramente ao mercado internacional que a nossa competitividade, né, que a nossa capacidade de honrar projetos é péssima, né? Então, assim, fica uma coisa chata, né? Fica uma coisa triste da gente. A gente queria ver o nosso país sendo um exemplo de projeto. Quando você vai para o campo corporativo, você tem coisas bacanas. Eu falei aqui da Natura, falei aqui da Embraer, eu acho que já para vocês. Tem coisas interessantes, tem coisa bonita que o brasileiro sabe fazer bem feito também. Mas a gente sabe que nessa seara governamental, os projetos nossos fracassados, né? O buraco é mais embaixo, né? Então, pessoal, assim, a gente está caminhando aí, antes de eu ir para o slide de exercício da aula, mas assim, o que fica na cabeça da gente, né? Eu vou até voltar aqui algumas telas, só para reforçar essa última mensagem. Eu acho importante a gente deixar reforçado que... Vou pegar aqui. Então, assim, ó, o projeto, gente, é um empreendimento independente. Então, assim, quando você vai projetar, você tem que já... Peraí, não, esse projeto vai depender do outro projeto. Pô, aí já começou a ficar complicado, né? Então, o gestor, ele fala, não, peraí, o projeto é esse? O que esse projeto precisa? Nós precisamos tornar ele independente para ele se munir ele ter força, né? Ter musculatura aí, ter gerenciamento próprio. Possui propósito bem específico, né? Projeto com propósito genérico não adianta. Você tem que focar, falar, não, é aquilo que eu quero, é lá que eu quero chegar, especificar o que o projeto quer alcançar. Tem início, fim bem definidos, né? Então, assim, não adianta ser... Tá até em vermelho aí, ó. Tem início, fim bem definidos. Senão é um projeto que nunca termina. O que mais? Entrega um único resultado, porque é o resultado que se espera, né? Resultado que se espera. E a gente não pode aceitar outro resultado a não ser aquele que foi planejado, senão o projeto foi fracassado. Quarto, possui recursos próprios. Então, assim, como que o projeto vai se alimentar de recursos financeiros? Vai buscar patrocínios, vai buscar incentivadores, né? O projeto ele precisa se alimentar de questões financeiras tecnológicas e de pessoas, né? Então, na hora de contratar pessoas, qual é o perfil das pessoas que eu preciso para esse projeto ser executado? Senão você vai errar também e vai ter que ficar fazendo aí turnover, contrata, manda embora, e recurso financeiro que vai embora também. Então, não dá para brincar, né? Você tem que saber o perfil exato das pessoas que vão participar do projeto. E outra coisa, a administração e estruturas próprias. Então, o projeto ele tem que estar, o gerente do projeto. Quem é esse gerente de projeto? Abaixo do gerente, como que esse gerente formatou a sua equipe de projeto? Como que esse comitê gestor está traçando o cronograma, o histograma, a capacidade financeira de recursos, né, os custos do projeto. E aí essa vida independente, ela vai dar a resposta que se espera, né? Ao ponto que as situações estão sendo bem resolvidas, como a gente colocou aqui do item 1 até o item 6, o projeto ele vai caminhar pela curva nossa lá, né? Então aí, só para a gente finalizar, aqui.
né? Aqui a curva sino, que é o nosso ciclo de vida do projeto. É isso. Percebe que a intensidade do projeto ela tem que estar lá na execução. Quanto mais tempo eu perco no planejamento também, eu prejudico a execução. Quanto mais tempo eu não consigo chegar bem na execução, minha curva vai morrendo, vai entrando em descendente e vai tendo que se encerrar. E aí é aquela velha história. Um projeto bem desenvolvido, ele tem que superar dificuldades, ele tem que criar viabilidade, tem que gerar perspectivas, mas fica claro aí, né, que a intensidade dele é na execução. Falhar na execução, gente, é a pior coisa que tem. Então, um gestor que ele é reconhecido por ser um gestor que entregou resultado para uma companhia, provavelmente é porque ele foi um gestor que ele conseguiu planejar bem, mas principalmente ele conseguiu fazer a sua equipe executar com louvor do projeto. E encerrou a sua participação entregando resultado, né? É disso que a gente tratou aqui na aula de hoje. As perspectivas da aula, todas voltadas aí para a ideia de planejamento. A unidade 2, ela vai trabalhar forte essa questão, tá? Do planejar, ok? A aula já está, os slides já estão lá dispostos no AVA para vocês, ok? Já está lá. E é isso, nós vamos ficar falando de planejamento ainda um bom tempo, porque a unidade 2 só está falando disso. Pessoal, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, né? Eu vou deixar um tempinho aqui, nós temos alguns minutos, então, para vocês darem opiniões, participarem, ver se ficou com alguma dúvida. E obrigado aí pela audiência hoje. Tomar água. Fique à vontade para perguntar, fazer alguma abordagem. Estou à disposição de vocês. Ah, faltou falar, né, pessoal? Do slide 24, né? Perdão. Então, nós temos aqui, ó, a atividade de pós-aula para vocês desenvolverem ao longo da semana, tá? O que eu escolhi para vocês aqui? É trabalhar com competências gerenciais no cotidiano dos gestores, ok? Então, vocês estão observando aqui, ó, um caso. É um caso de uma fábrica de sofás, tá? Ela está com uma estrutura lá formatada em 3 níveis, alta gerência, gerência, além dos funcionários operacionais. Mas com seu crescimento e estratégia de produção, em relação à questão dos designers, né, designer do sofá, agregando sofisticação e valor aos seus produtos. Os proprietários decidiram, então, recentemente, criar a gerência geral, quer dizer, uma gerência nova aqui. Que tinha 3 níveis, eles estão querendo criar um 4º nível. No nível da média gerência. Uma gerência geral dentro do nível de média gerência. E preferiram buscar internamente um funcionário com potencial para trabalhar essa questão do designer aí, da agregação de sofisticação ao sofá, que é o produto deles. O primeiro a ser convidado é o João. Observe que é alguém que já está dentro da empresa. O João é fiel, é dedicado, ele é um supervisor de produção, mas os proprietários estão em dúvida se ele tem a competência para lidar com as pessoas, que é aquela tal da competência interpessoal, né, gente? Os gestores estão com medo se ele é articulado para transitar ali, né? E depois de muitos anos, ele entende mesmo é de fabricar sofás. Quer dizer, ele tem competência técnica, o João, mas a empresa ainda tem dúvida se ele está pronto na competência interpessoal. Será que ele é um bom candidato? O próximo a ser convidado para concorrer à promoção é a Roberta, que cuida da gestão financeira com cuidado e muita dedicação, sendo sua honestidade um diferencial. Neste caso, eles estão em dúvida se ela será capaz de flexibilizar a atuação, porque o novo cargo demanda competência conceitual para conduzir o desenvolvimento de design e tecnologia dos sofás. E a Roberta demonstra ser um tanto introvertida, ou seja, ela não é muito ela é mais fechada, né? Ela não é uma pessoa de transitar muito com pessoas, assim, né? Embora esteja sempre disposta a aprender. Ela tem uma competência, uma habilidade técnica aqui muito forte também.
Por último, o terceiro candidato a ser convidado é o júnior, que já passou por vários setores da empresa, ou seja, ele já vem galgando alguns espaços, desde quando começou a trabalhar como estagiário, e hoje gerencia a área administrativa com criatividade, com descontração. Afinal, ele é jovem e está sempre aberto às novidades. No caso do Juninho, os proprietários estão preocupados com o fato de... Perdão, aqui eu perdi a linha aqui. Estão preocupados com o fato de ser jovem demais e talvez não ter ainda desenvolvido a competência política, né? Aquela ligada a normas, diretrizes e tudo mais, para atuar junto aos parceiros. Os parceiros aí, a questão também dos stakeholders, né? Fornecedores, enfim. E a rede, apesar de demonstrar ter boa capacidade de adaptação e se envolve sempre com o mundo empresarial. Então, pessoal, olha que interessante esse estudo de caso nosso aqui, né? Nós temos 3 concorrentes a uma vaga para essa área de gerência geral que está acoplada lá ao nível institucional de gerenciamento, né? O nível de média gerência. E esses 3 candidatos precisam ser analisados por vocês, alunos aqui. E chegou a hora, né, de você ajudar os proprietários da Só Conforto a identificar entre os candidatos qual é o mais indicado para o cargo de gerente geral. Tá? Esse é o desafio da aula, para vocês desenvolverem ao longo da semana, mandarem para mim, seja por e-mail, seja pelo AVA. Tá? Então, é colocar na prática o conhecimento que nós pegamos aqui hoje, identificar, de fato, as características, os perfis desses 3 candidatos, porque o projeto dessa empresa é criar sofás mais sofisticados, com design diferenciado, dentro de uma nova gerência chamada de gerência geral, tá? Esse é o nosso desafio para a semana. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Maravilha, maravilha. Vão mandando as atividades. Parabéns a todos que estão mandando as atividades para mim, tá? Por e-mail ou pelo AVA. À medida do possível, eu estou respondendo vocês. Muito obrigado. Pois não? Macaca querida, então eu tô indo, tá? Tá joia. Abraço. Um abraço. Você sabe que você tá propondo? É isso, né, gente? Muito, muito bom. Oi? Uma dúvida, se caso para o professor conseguir identificar se o funcionário tem o interpessoal, o que o professor indicaria para procurar isso dentro do funcionário? Opa, olha que pergunta bacana, parabéns por essa pergunta. Os fatores interpessoais, sempre é interessante, testes comportamentais, viu? Então, por exemplo, teste de autoavaliação comportamental, questionários que fazem perguntas de cunho mais comportamental também, né? Dinâmicas, as empresas usam muito dinâmicas, análise de cenários, então tem lá um estudo de caso, para ver como que aquela pessoa, o comportamento dela, ela vai lidar com aquele problema. Mas os testes comportamentais, tem alguns no mercado chamado de, por exemplo, teste de estilo representacional. É um teste muito utilizado, estilo representacional. Ele vai saber se a pessoa ela é visual, se ela é auditiva e se ela é sinestésica, por exemplo. Tá? Então, alguns testes psicológicos bem interessantes. Tem um outro teste, também utilizado no mercado, chamado análise DISC, para saber se a pessoa tem perfil dominante, influente, estável, conforme. Então, tem coisas no mercado para identificar isso, tá? Ah, entendi, porque tem muita empresa, né, que acaba perdendo funcionário por conta disso mesmo. Eu já trabalhei em empresa que, tipo, a menina era muito boa como vendedora, era a melhor vendedora da loja, né? E a gente acabou passando para o cargo de gerência e, na verdade, ela não tinha as habilidades para gerente, não tinha como a gente voltar ela como vendedora, né? Então, no fundo, ela acabou sendo criada. Aí, nesse caso, o importante era fazer uma gestão por competência, análise de competências.
também é uma estrutura interessante. Você vai criando análises de competências ao longo da vida do funcionário e conforme os indicadores que essas competências vão trazendo, dá meritocracia ou não para ele assumir a vaga, você entendeu? Ele não precisa ser avaliado só depois que ele conseguiu o cargo. Ele é avaliado pela competência ao longo das funções que ele ocupou dentro da empresa. Uhum. Entendi. Obrigada, professor. De nada. Professor. Sim. Boa noite. Meu nome é Rafaela, eu sou da turma de logística, segundo semestre. Eu tinha uma dúvida para tirar com você. Na verdade, queria pedir meio que uma ajuda, né? Eu trabalhava no começo do ano numa empresa muito grande, né? Do ramo da logística, no caso eu trabalhava nas linhas aéreas, porém com a pandemia, né, teve uma quebra de contrato. Fiquei um tempo em casa, porém agora eu comecei a trabalhar numa empresa também de logística, porém tem uma grande diferença. A Azul já é uma empresa totalmente estruturada, né? É uma empresa grande que já começou, já está 11 anos no mercado, né, de trabalho. E essa que eu comecei, ela é uma empresa nova, tanto que eu sou a única funcionária da empresa. Eu, a funcionária, e tenho o meu chefe, né? E eu queria ver com você o que você poderia estar sugerindo para a gente que está começando, né? Para quando futuramente a gente estiver, assim, grande no mercado na logística, né? Quando a gente estiver, assim, com mais funcionários, né? Que a gente estiver com mais trabalhos, prestando mais serviços, né? O que a gente poderia estar fazendo agora para a gente poder colher lá na frente? Olha, que bacana. Então, a Rafaela, né? Isso. Ô, Rafaela, nesse ponto seria muito importante vocês já começarem a traçar o quê? Um projeto, um anteprojeto aí, para um plano de cargos e salários. Por quê? Cargos e salários, você tem lá o organograma hoje da empresa, mas se vocês querem crescer, vocês vão precisar contratar, vocês vão precisar ampliar a linha de pessoas. Então, por exemplo, quais seriam é mais ou menos o que está acontecendo aqui na atividade 5 nossa aqui, da semana, que precisa criar um departamento de gerência geral e contratar uma pessoa, né, nova. Então, começa a pensar, primeiro, como projetar planos de cargos e salários, os que já têm e quais seriam os possíveis novos cargos e salários. Após isso, vocês podem começar a estruturar um plano de carreira dentro da empresa. Então, como que seria o plano de carreira? Uma pessoa que ela entra como um estagiário, ela pode chegar até um coordenador, um supervisor no futuro, ou até mesmo uma presidência da empresa? Plano de carreira também é outra coisa importante. E outra coisa importante, a empresa reposicionar a participação de mercado dela, tá? Então, precisaria criar aí uma visão de mercado. Então, tipo assim, qual é o objetivo mercadológico da empresa para os próximos 3 anos, 5 anos, você entendeu? Aonde a empresa quer chegar? É região, é só cidade? É estado de São Paulo? É Brasil todo? Então, reposicionar a visão da empresa a médio e longo prazo. É isso. Ah, sim, entendi. Muito obrigada, viu? Nada, que é isso. Boa sorte lá, hein? Muito obrigada. Show. É isso aí, gente. Bacana, né? Mas alguém pergunta? A atividade está aí para a semana. Boa sorte para vocês no desenvolvimento. Mandem para mim. Assim que eu tiver, ainda não tenho notícias sobre prova, tá? Mas assim que eu tiver calendário, tudo bonitinho, eu já começo a dividir as informações com vocês, para a gente saber como vai ser. Só lembrando que a nossa disciplina de modelos de gestão, ela é nível 1, tá? Ela é nível 1, então tem uma questão de pontuação lá, que é mínimo 1.500 pontos, né? Que vocês têm que fazer lá. E mais as atividades do AVA que vocês fazem, mais as minhas atividades que são geradas pontos lá, tá bem? Mas estamos indo bem, pessoal, graças a Deus, né? Bom, se ninguém quiser se manifestar, eu vou encerrando a aula. Boa noite, professor. Até mais. Professor, até agora, até mais. Quanto que deu de pontuação de trabalho? Cada trabalhinho tem 200 pontos, né? Nós estamos aí indo para atividade 5, né?
Já tem 800 pontos lá para quem fez tudo. É porque fica a cargo do professor, né, fazer a pontuação. Eu achei 200 pontos um valor interessante para ajudar e estimular vocês a fazerem as atividades, né? Então, eu vou lançando à medida do possível, conforme eu vou recebendo, eu vou lançando. Ah, tá bom, professor. Obrigada, viu? Boa noite. De nada. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Valeu, meu caro. Bom descanso a todos. Valeu, gente. Estou encerrando a aula.